Gustavo. 1, 2. Tá no máximo aqui. Igual eu tirei o negócio aqui, não avisei vocês. Vou fazer um apanhado geral. Ei, som. Aí, pastor, vai, conta 1, 2, 1, 3, 4. Já. Que foi? Realmente. Mandinha, quanto tempo aí? Quantos minutos aí? 3 minutos, viu, meus irmãos? 3 minutos. Ele está mandando mensagem para mim.
já trouxe água para ele, ó. Tá bom. Mandinha. Mamãe, quanto? 2 minutos. Lilian. Começar. Fecha a porta. Agora pede pro povo entrar para não ficar conversando aí, não. Senão eu vou ter que ir falar de outro jeito que eu não quero. Marcelinho, Sandra. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Vamos dar início ao nosso último dia, a última aula sobre história de Israel, né? Um tempo que a gente esperou com tanta ansiedade, né? Com tanta expectativa, e quando chega passa tão rápido, né? Quero mais uma vez agradecer, em nome da igreja, ao pastor Renato, que de forma tanta boa vontade, aceitou o convite nosso para estar aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pastor? Muito obrigado mesmo. Nós vamos orar. Depois da oração, vou passar a palavra para o pastor Renato. Eu vou convidar a irmã Eliana. Irmã Eliana, vem cá. Ora aqui para a gente, para dar início. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. São muitas bênçãos, Senhor, na vida de cada um de nós, eu tenho certeza. Bênçãos em todas as áreas das nossas vidas. E nós te bendizemos mais uma vez por esta oportunidade que estamos tendo de estudarmos mais a fundo a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, nos mostrando, nos dando direções, ó Deus, e que o Senhor fale com o pastor Renato, que o Senhor o use, que o Senhor fale através do Teu servo. Abençoa o Teu servo, meu Deus, que ele seja cada vez mais atuante na Tua obra, que ele seja cada vez mais cheio da Tua presença. Nós te louvamos por tudo, te louvamos também pela vida do pastor João Marcos, pela família dele, por este dia, este domingo, 28 de novembro de 2021, este dia que o Senhor nos concede para vivermos mais uma vez e queremos viver este dia na Tua presença. Nós te louvamos, grande Deus, seja exaltado o Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e pedindo que Tu fales conosco nesta manhã. Amém.
Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Que bom que estamos aqui, já na reta final dessas aulas, e eu espero que realmente até aqui tenha sido bênção para vocês, e que este fechamento também seja, né? Que possamos sair daqui aprendendo ou entendendo melhor aí a palavra de Deus, ok? Eu vou só relembrar um pouquinho, porque eu gosto sempre de voltar um pouco, né? Só lembrando datas. Algumas datas são importantes para entendermos melhor a Bíblia. Então, algumas datas é bom que estejam aí fixas na cabeça. A pré-história, alguns falam em 8.000, 6.000, 4.000 anos antes de Cristo. O período patriarcal, esse aqui é bastante importante lembrar, porque quando você está lendo, quando fala de Abraão, em qualquer lugar da Bíblia, você deve lembrar mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Isso é importante para dar uma linha geral aí da compreensão, né? Aí o povo lá no Egito, 1250, 1450, Juízes, perto de 1300, já são datas mais difíceis de gravar, mas a monarquia é fácil de gravar também. Eu sempre digo assim, tenta gravar pelo menos Abraão 2000, e a monarquia você lembra de Davi. Faz mais ou menos redondo, 1000. Então, quando está falando de Davi, está falando 1000 anos antes de Cristo. Essas coisas ajudam a entender. Às vezes alguém está lendo o Novo Testamento pela primeira vez e não sabe dessas coisas da história, e a pessoa percebe lá, por exemplo, alguém chamado, alguém que é conhecido lá como Bartimeu, né? E ele clama, Jesus, filho de quem? Filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Espera aí, mas como assim filho de Davi? Davi está 1000 anos antes de Jesus. Entendeu? Mas se a pessoa não tem, estou falando algo muito simples agora, né, irmãos? Mas se a pessoa não tem esta linha aqui, ele acha que o nome do pai de Jesus não é José, mas é Davi. Entendeu? Então, quando ele diz Jesus, filho de Davi, na verdade não é exatamente filho. O que é? Jesus o quê? Descendente de Davi. Veja que a palavra filho nem sempre é exatamente o próximo já, né? Não é exatamente isso, depende do contexto que está escrito, ok? Então temos que ter essa visão geral. Há não muito tempo atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa que dá aula na escola bíblica dominical, de uma grande igreja, e ela querendo confirmar comigo. Pastor, o José que fala em Gênesis, é o mesmo pai de Jesus? Irmãos, vocês riram, eu quase chorei. Quase. Vocês riram, eu quase chorei, irmãos. Porque uma igreja é professora, numa igreja, eu diria assim, de uns 4.000 membros, mais ou menos. Entendeu? E está ensinando lá, né? E está ensinando, mas não sabe, porque não tem noção nenhuma disso aqui, ó, nenhuma. Tem o nome José, quase não tem José na Bíblia, né? Tem o nome, inclusive o nome Jesus também tem outros. Então essas coisas são básicas.
E às vezes nós, pastores, nem falamos dessas coisas, porque é tão básico, que a gente acaba não falando, mas a pessoa que está lá trabalhando na igreja, todo mundo trabalha, também não sabe. Então, muitas vezes eu volto e explico de novo, e falo mais uma vez, e até realmente o pessoal pegar. Tá? Tem vários termos, várias coisas na Bíblia aí. E essa linha da história nos ajuda. Eu citei aqui o Bartimeu, eu até ia dizer assim, uma pessoa chamada Bartimeu, só que eu não sei qual é o nome de Bartimeu, né? Por isso que eu dei uma paradinha. Senão a gente acaba ensinando as coisas erradas sem querer, sabe? Porque eu não sei o nome do Bartimeu. Porque o Bartimeu significa filho de Timeu. O pai daquela pessoa lá é Timeu. Filho. Timeu é o pai dele. Então, o pai daquele rapaz que gritou lá, né? Jesus, filho de Davi, chama-se Timeu. Mas qual é o nome do Bartimeu? Eu não sei. Isso é bom para pegadinha bíblica, né? Qual é o nome de Bartimeu? E a gente fica aí meio perdido. Né? São coisas simples, né, irmãos? São coisas simples, mas quando olhamos para a Bíblia não é tão simples quanto parece. Eu brinco, eu digo assim, quando eu me converti, me enganaram. Porque me disseram que a Bíblia era simples. E eu comecei a ler, eu me converti lendo a Bíblia. Eu me converti procurando erros na Bíblia. Essa foi o que me levou a estudar a Bíblia. E eu digo assim, Deus tem um senso de humor tão grande que me fez professor de Bíblia. É uma coisa assim impressionante. Eu fui lendo, e de repente a fé veio, né? Comecei a acreditar, e aí já mesmo que eu não entendesse alguma coisa, eu estava acreditando na Bíblia. Então a gente vai lendo, e tem tantas coisas que vão aparecendo, e a gente precisa ir descobrindo aí coisas simples. E lembrar que outras pessoas que estão perto de nós não sabem daquelas coisas simples. Não sabem que José, marido de Maria, está aí há quase 2000 anos de Jesus, do outro José, do José do Egito. Está quase 2000 anos de distância. As pessoas não sabem, irmãos. Então nós temos que ter paciência e ir ensinando também. E você, é bom que tenha um bom resumo da história de Israel na sua mente. Isso aqui nos ajuda. Claro que não precisa saber de todos os reis, por exemplo. Se você lembrar ali, que nós geralmente lembramos de quem como rei? Davi e Salomão, ou Saul também, né? Porque o Ish-Boshete, por exemplo, ninguém lembra. Tanto é que eu sempre brinco e pergunto quem foi o segundo rei de Israel, aonde eu vou, todo mundo diz, Davi. Não, é o Ish-Boshete. Aquela que é a pegadinha nas provas, né? Só para ver como é que fica. Entendeu? E tem lá o rei Asa, e tem lá o rei tal. Tudo isso aqui, se vê qual que é importante, mas tem que entender. Tá? Alguns reis, como Manassés, por exemplo, tem que lembrar. Manassés é o pior rei de Judá. O pior, irmãos. E é muito interessante também. E aí, eu queria que vocês tivessem uma visão, não só da história, mas da própria Bíblia. A minha leitura da Bíblia sempre é Gênesis, Apocalipse. Terminou? É Gênesis, Apocalipse. Terminou, faz o quê? Gênesis, Apocalipse. Mas quantas vezes? Quantas vezes você puder. Eu não sei quantas vezes eu li. Eu não sei. Eu parei de marcar. Tá? Eu parei. O dia que eu li num livro, porque o ser humano é complicado, irmãos. Eu li num livro que o pai de John Haggai, não sei se alguém conhece, já viu falar em John Haggai, foi o criador do Instituto Haggai. Eu estive estudando lá nesse instituto, fiz um curso lá no Havaí, há anos atrás. Ele tinha lido 150, não sei quantas vezes a Bíblia.
O coração do homem é mau, né, irmãos? Qual foi meu primeiro pensamento? Eu vou passar esse camarada. Nunca mais marquei. Depois caí em mim, né, disse, não quero saber. Claro que eu estou muito longe disso, viu? Não marco mais. Nosso coração é complicado. Né? Mas eu realmente peço, irmãos, leiam do começo ao fim, terminou do começo ao fim. A nossa mente é falha. E nós precisamos ter uma visão geral. E o Manassés é muito interessante, porque quando nós lemos o livro a história dele em Reis, nós vemos que foi o pior rei de Israel. Ele era idólatra, ele colocou ídolos dentro do templo, ele matava pessoas inocentes pelo prazer de matar pessoas inocentes, ele lidava com bruxaria, o homem era um demônio. E assim conta a história dele em Reis. E se você não conhecer o livro inteiro, se você for dar uma lição, uma aula, né, sobre ele, em Reis, não tem dúvida nenhuma. Você vai dizer, esse aqui não escapa do inferno, mas de jeito nenhum. Não escapa. Só que, se você ler mais um pouco, você vai chegar no livro de Crônicas, e daí vai dizer exatamente a mesma coisa. Ele foi horrível, ele era idólatra, ele lidava com bruxaria, ele matava inocentes por prazer, ele zombava de Deus, e reinou 55 anos ainda, se não me engano, 50 ou 55. Só que de repente diz assim, mas a Síria o levou cativo para a cidade da Babilônia. A Síria, mas na cidade da Babilônia. Eu falei aqui de como que os assírios eram. Ele deve ter ido nu para o cativeiro, provavelmente com um gancho no lábio, sendo puxado como um animal. Tá? Aí ele chega lá na Babilônia, prisioneiro na Babilônia, aí ele lembrou que Deus existe. E ele ora a Deus, irmãos. E o pior que, vamos dizer assim, o pior é que Deus... Porque se eu estivesse no lugar de Deus, dizia, agora, Manassés, você quer perdão agora? Ainda bem que Deus é Deus, né? Qualquer um de nós no lugar dele, desculpe, mas você passou dos limites, meu amigo. Diz assim, e Deus ouviu Manassés. E Deus restituiu Manassés ao seu povo. E ele voltou a ser rei. E ele procurou consertar tudo que tinha feito. Não conseguiu, mas muita coisa ele conseguiu. Está vendo a importância? De ler tudo, de conhecer a história por trás e conhecer tudo. Se você pegar aí o meu livro de história, vai perceber lá, quando eu falo dos líderes de Judá e os líderes de Israel, então aí já fala ali de Manassés. E ali é claro que eu vou falar dele, tanto como o livro de Reis mostra, como o livro de Crônicas também mostra. Aí você tem uma visão geral e não acontece alguma coisa, uma coisa como essa aqui. Eu falei de um texto bastante, vamos dizer assim, que pode pegar muita gente. Se nós vamos lendo aos pouquinhos, nós temos uma visão geral. Mas às vezes as pessoas leem tão pouco, lê só um pedacinho da Bíblia aqui, um pedacinho ali, e aí não tem noção nenhuma. E certa vez eu vi uma pessoa pregando e trazendo como se fosse um bom exemplo um homem chamado Absalão. Alguém lembra quem é Absalão? Filho de Davi. O nome dele significa a paz do pai. Não deu certo, né? Foi um inferno para o pai dele. Foi o infortúnio do pai. Ele queria matar o pai, ele tentou matar o pai. E esta pessoa trouxe uma mensagem com Absalão, como se fosse um bom exemplo. O Absalão já tinha matado o irmão dele, tinha ficado fora do país por muito tempo. Davi perdoou, permitiu que ele voltasse. Aí ele ficava na frente do palácio, quando alguém vinha do interior para tratar dos assuntos. Ele ia e atendia na porta do palácio, na praça. E de onde é que você vem, meu irmão? Eu venho de tal lugar. Quando a pessoa sabia que ele era o filho do rei, a reação qual era?
se ajoelhar na frente dele, né? Ele já levanta o camarada, já abraça o camarada, dá um beijo no camarada. Diz, mas conta aqui a tua história. Ele conta a história e diz assim, que pena que eu não sou rei em Israel. Ah, se eu fosse rei. A tua história, o teu caso é muito bom, você tem direito, mas não tem ninguém para te atender, que pena. E a pessoa colocou isso como positivo, irmãos. Só virar mais 2 páginas da Bíblia, o texto vai dizer assim, e desta forma, ele roubou o coração de todo o povo de Israel. Político, né? Roubou o coração de todo o povo de Israel. E já na sequência, ele levanta um exército para tentar matar o pai dele, Davi, para entrar no lugar. Entendeu? Então, tem que ter realmente uma visão geral, senão a coisa fica bem difícil. Bom, depois vimos ali a divisão do reino, vimos que dividiu, enfraqueceu. Tá? Teve o fim do reino do norte, com a Síria, 100 e poucos anos depois, o fim do reino do sul, pelo Império Babilônico, formas diferentes de domínio também, né? Que é importante. E aí vem o depois do cativeiro. Voltam com Zorobabel, tem um grupo que volta com Esdras também, mas veja já a diferença ali dos anos, né? E às vezes a gente se engana, porque parece que Zorobabel é citado no livro de Esdras. Então dá a impressão assim que estão voltando juntos. Só que o Esdras e Zorobabel não se conheceram. O Esdras vai voltar uns 80 anos depois de Zorobabel. Tá? Com Neemias, sim. Esdras e Neemias estiveram juntos. Está ali mais. Aí vem o Império Grego, que nós falamos um pouquinho ontem, e período dos Macabeus, quero dar ainda uma palavra agora, e aí o Império Romano em 64, antes de Cristo. Tudo isso aqui é antes de Cristo, para daí cairmos no Novo Testamento. Tá? Bom, paramos ontem falando dos judeus, então, debaixo do Império Persa, do Império Grego, do Império Grego, já dividido, e eles estão sofrendo lá com um tal de Antíoco Epífanes. Este homem percebe que a relutância de alguns judeus em aceitar a cultura grega, que eu falei ontem, ele queria ganhar desde Alexandre, né? Impondo a cultura, a língua, o modo de vestir, a filosofia, o esporte. Ele queria tornar o mundo todo grego. Como hoje em dia se fala na globalização, irmão. Sinceramente, tem ligações aqui. Tem ligações. Mas não seria interessante todo mundo igual no mundo inteiro? Só que tinha uma coisa que estava atrapalhando. O que estava atrapalhando era a religião judaica. Ele percebeu que o problema era a religião. Eles não participavam dos jogos, porque na hora dos jogos tinha que fazer um ato de adoração aos deuses. Até hoje nas Olimpíadas tem. Passa na televisão, para o mundo inteiro ver. Homenagem aos deuses nas Olimpíadas. Pode ver. Eles tinham essa relutância, então. Aí este rei vai começar a obrigar os judeus a adorarem os deuses gregos. E ele vai ao extremo, irmãos, de colocar o Zeus, um deus grego, colocar uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém. Passam a obrigar judeus a participarem de cultos aos deuses e a participarem dos banquetes festivos aos deuses e a obrigar judeus a comerem carne de porco. Eu não tenho nenhum problema com carne de porco, mas judeu tem muito. E aí chega um momento então, que é insustentável. E eles vão se revoltar.
E aí acontece, então, o que nós chamamos da revolta, aí, ou guerra dos Macabeus. Né? Acontece que tinha uma aldeia perto de Jerusalém, chegam alguns emissários deste rei grego, ainda que ele seja da Síria, mas é de origem grega. Chegam alguns emissários e vão até a casa de um sacerdote chamado Matatias e o convidam, né, para participar de um culto público, oferecendo sacrifícios aos deuses gregos. Olha a situação. Sacerdote já idoso, e que vinha dizendo para os filhos, olha, é melhor morrer do que fazer isso. É melhor morrer do que adorar os outros deuses. E eles queriam que este homem desse o exemplo, então, para que o restante da sociedade seguisse o exemplo dele. E quando ele chega lá no momento que vai oferecer o sacrifício, ele acaba matando um outro judeu, que ele se negou a fazer, um outro judeu se adiantou para sacrificar, ele mata esse judeu, os filhos, ele tinha vários filhos, o ajudam, né, na revolta, matam o emissário do rei e matam os soldados que estavam ali fazendo a segurança do emissário do rei. Olha aí, pronto. Foi deflagrada a guerra dos Macabeus. Nós não vemos uma palavra disso na Bíblia, irmãos. Por quê? Porque está no que nós chamamos de período intertestamentário. Está entre o último livro do Antigo e o primeiro livro do Novo Testamento. Por isso que eu falei ontem que seria interessante ler os livros de Macabeus. Lembrando que não é Bíblia. Lembrando que são livros de história. Okay? Vale a pena ler. Ali começa uma revolta, começa uma luta muito forte, muito grande. Esta família, o Matatias, chama o povo à luta e muitas vezes o que falta é uma pessoa mesmo. É uma pessoa dizer, vamos lá? E aí a gente fica surpreso daí. Porque tem muita gente com o mesmo pensamento, mas está encolhido. Quando surge o líder, o povo vem junto. E eles vão para a batalha mesmo. Só que meses depois, o Matatias morreu. Era idoso, imagine. Eles começaram a participar de guerras de guerrilhas. Não tinham armamento, não tinham nada. Logo na sequência, então, Matatias adoece, morre, mas antes de morrer, ele passa o comando para um dos filhos dele. Não é o filho mais velho. É interessante isso também, porque geralmente é o filho mais velho que assume essas coisas. Mas ele viu o mais habilidoso, o Judas. Quando a gente fala em Judas, já pensa no outro, né? Tem vários Judas. Tem um Judas, irmão de Jesus também, né? Não esqueça disso. Escreveu um livro, está no Novo Testamento. E o Judas, então, é muito sábio, estrategista, conhece toda a região como a palma da mão dele, e ele une o povo, era um líder muito forte, une o povo e começam a enfrentar o inimigo. Com estratégias de guerrilha. Eram em número menor, mas conheciam muito bem o terreno, irmãos. Eles não estavam prontos para fazer aquelas guerras que você vê nos filmes, que vem um batalhão de lá e vem outro batalhão daqui, né? Sinceramente, até hoje eu não entendo como é que alguém fazia guerra desse jeito também, né? E aí vão frente a frente um com o outro, lá tem 50 mil, aqui tem 2 mil e é massacrado. Não dá para lutar assim. Ele tinha um pequeno grupo, mas ele atacava de surpresa, atacava de emboscada. Era assim que ele fazia. Logo de cara, ele fez um ataque a um grupo de gregos, e eles tiveram que fugir, os gregos tiveram que fugir, porque não sabiam lutar nos montes. Acho que a região aqui seria bem própria para o Macabeu, viu? Com esses montes todos aqui, né, vem de surpresa. Fugiram, deixaram armas, deixaram mantimentos, pronto. Agora os Macabeus, né? Já tem armas, tem mantimentos, e se tem arma, tem mantimento, tem gente que vai querer ir junto. Aconteceram dezenas de batalhas, irmãos, e eles foram vencendo uma após a outra.
A Síria, então, começou a mandar exércitos, e tem um momento que a Síria manda 3 generais para enfrentar o grupo macabeu. 3, só para ter uma ideia. 3 generais são 3 exércitos diferentes. E os macabeus conseguiram vencer os 3. Eu vejo a mão de Deus aí, não tem dúvida nenhuma. Conseguiram vencer, invadiram Jerusalém, porque Jerusalém tinha um quartel grego dentro de Jerusalém. Invadiram Jerusalém, acabaram com os soldados gregos em Jerusalém, fizeram uma rededicação do templo, purificaram o templo, porque porcos tinham sido oferecidos dentro do templo. Tiraram as estátuas, tiraram o altar de Zeus de dentro do templo. Isso mais ou menos no ano 164 a.C., quase chegando no Novo Testamento. E fizeram a rededicação do templo. E realmente os gregos não puderam mais aí com os macabeus. A palavra macabeu significa martelo. O nome do líder era Judas, mas passou para martelo por causa da força realmente, da maneira como ele reagiu, né? Aí aos seus inimigos. E tiveram essas vitórias, e conseguiram realmente a independência do Estado novamente. Irmãos, quando eu mostrei aquela linha, nós vemos que desde a Assíria, Israel já deixou de existir, nunca mais voltou a ter um Estado. Depois a Babilônia acaba com Judá, nunca mais teve um Estado de Judá, né? Um país chamado Judá. Agora estamos chegando quase no Novo Testamento. Agora nós vamos ter um país chamado Judeia. Não é Judá, não é Israel, mas é Judeia. E é o mesmo grupo que nós temos ali. Okay? E esse nome Macabeu acabou passando para toda a família. Por causa de um que tinha o apelido de Macabeu, passou para todos. E eu acho interessante porque esse nome sobrevive até hoje, você acredita? Só que tem também uma influência grega ainda até hoje, no meio dos judeus. Porque eu estudei em escola judaica, em Curitiba, centro israelita. E eu lembro das macabeadas. Os jogos, esporte, né? No meio das escolas judaicas. Macabeadas, de onde que vem macabeadas? Vem de 2 lugares, né? De Macabeus e do que mais? Das Olimpíadas. Então, vamos dizer assim, passou para Macabeu, mas a Olimpíada ficou também. E a Olimpíada vem dos gregos. Vejam a influência aí. Bom, conseguiram então, irmãos, esta liberação, esta independência, começaram a construir um Estado muito interessante, começaram a conquistar outros povos em volta, e isso aqui ajuda a entender o Novo Testamento, porque vão conquistar ali Idumeia, por exemplo. Esse aqui acho que é o mais importante, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, tem alguns reis lá no Novo Testamento. A família de Herodes, por exemplo. E, na verdade, os Herodes não são judeus, irmãos. Eles são idumeus. Mas se são idumeus, então por que estavam lá no Novo Testamento? Por que estavam liderando aí? Porque houve mudanças. Mas o que parece também, o grupo aqui dos Macabeus conseguiu conquistar a Idumeia e, tecnicamente, tornou todos os idumeus em judeus. Porque aí chegou um momento também que eles exageraram um pouquinho, né? Circuncidaram todos os homens da Idumeia. Obrigaram também a se circuncidar. Então, tecnicamente, se tornaram meio judeus. Veja que coisa. Vai ter mais ou menos perto de quase 150 anos de independência. Isso aqui é importante para entender também algumas promessas do Antigo Testamento. Tem gente esperando algumas promessas serem cumpridas até hoje.
porque a promessa foi feita no Antigo Testamento. Só que foram cumpridas nesse período. Entendeu? Como tem gente esperando até hoje, por exemplo, a reconstrução do Templo de Jerusalém. Por quê? Porque foi prometido. Foi destruído lá pela Babilônia e foi prometido que seria reconstruído. No próprio Antigo Testamento. É só ver Isaías e outros textos aí. Só que o templo foi reconstruído. E quando eu vejo a última promessa, ou a última palavra diretamente sobre templo, eu vejo no Novo Testamento, é o próprio Jesus dizendo, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Aí é o Novo Testamento. As do Antigo já foram cumpridas. Para quem ignora o Novo Testamento, isso aqui não vale nada. Entendeu? Vamos dizer assim, judeus. Os judeus não têm o Novo Testamento como palavra de Deus. A grande maioria nunca leu e não quer nem ler o Novo Testamento. Mas para nós é uma palavra importante aqui. Então, não vejo muita razão de estarmos esperando a reconstrução de um templo ainda. Mas se for reconstruído também, para nós não faz diferença nenhuma. Que tal seria que nós cristãos voltássemos a oferecer sacrifícios, né? Quando Cristo já foi oferecido aí em nosso lugar. Bom, eles têm um período, então, excelente de independência, inclusive reconhecido por Roma, porque Roma já está tomando conta do mundo nesse período. E eles foram declarados, a Judéia foi declarada nação amiga de Roma. Então, tinha comércio com vários países, porque Roma já estava mandando no mundo. E eles estão numa posição muito boa. Praticamente o território que Davi tinha conquistado, os macabeus conseguiram reconquistar, irmãos. Então, está numa fase excelente. Dava para dizer assim, agora a coisa vai. E foi por um bom tempo. Mas, infelizmente, tudo passa. E os macabeus, vamos dizer assim, os antigos macabeus, os que participaram da revolta, os filhos de Matatias, foram morrendo. E aí os filhos deles é que vão assumir. E quando os filhos assumem, começou a complicar. Toda aquela briga de poder que havia antigamente, né, vai ter aqui também. E aí nós passamos de um momento maravilhoso para um momento muito triste. Porque passamos num momento de união, inclusive quero ler aqui um texto da época, e nós passamos de um momento de união para um momento de extrema confusão e brigas dentro do povo de Judá. Entre irmãos. Irmão matando irmão para tentar ficar com o poder. Filho matando mãe. Olha, irmãos, isso aqui é... E de fome ainda, tem mais essa. Prendendo mãe, prendendo irmãos, deixando morrer de fome, para poder ficar com poder. Isso aconteceu depois de uma família excelente. Por isso que eu sempre digo, olha, o pai e mãe podem ser excelentes, e os filhos podem ser péssimos. Pai e mãe podem ser péssimos, e os filhos podem ser excelentes. Isso aqui está na Bíblia. Olha, uma palavra, isso aqui é do livro de Macabeus, a respeito da época em que Simão Macabeu estava no poder. Diz assim, na Judéia, então agora o país é a Judéia. Na Judéia reinava a paz, enquanto vivia Simão. Procurou o bem-estar de seu povo, e este se agradou do seu poder e reputação. Com toda a glória que ele adquiriu, tomou Jope como porto e construiu um acesso para as ilhas do mar. Alargou as fronteiras de seu povo e estendeu sua autoridade sobre todo o país. Ajuntou muitos dos judeus prisioneiros do estrangeiro, então pessoas vieram de fora. Apoderou-se de Gazara, de Betissur e da cidade de Jerusalém, que purificou de suas manchas, e ninguém ousava opor-lhe resistência. Os que cultivavam a terra trabalhavam em paz, o solo dava suas colheitas, e as árvores do campo
seus frutos. Não parece uma profecia de Isaías isso aqui, irmãos? Sendo cumprida? Os velhos assentavam-se nas praças públicas e entretinham-se com o bem comum. Os jovens revestiam-se com troféus e com equipamentos de guerra. Forneceu víveres às cidades e tomou resoluções para edificar praças fortes, de modo que em toda parte, até as extremidades da terra, celebrava-se o seu nome. Estabeleceu a paz em seu país e todo o Israel, voltou o nome de Israel aqui, Então, é o povo, né? Agora Israel não é o povo. E todo Israel exultava de alegria. Cada um podia sentar-se sob sua parreira ou figueira, sem recear o inimigo. Você já ouviu isso em outro lugar? Isaías. Não houve ninguém para atacá-los, e os reis nesta época foram abatidos. Protegeu os humildes entre o seu povo, zelou pela lei e exterminou os ímpios e os perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. Sinceramente, eu queria um rei como este. Se realmente isso aqui descreve, isso aqui não é Bíblia, é de um livro de história, da época, né? Macabeu. Eu gostaria de ter um rei, nesse sentido aqui eu gostaria. Alguém justo, realmente, que levou o país a um momento muito, muito bom. Então nós vemos esta maravilha que eles alcançaram naquele momento com a família Macabeu e com o Simão. Só que o Simão também morre. Quando o Simão morre, começam as confusões. E aí as brigas. E nesse mesmo tempo, Roma está crescendo. Roma começa a invadir tudo. E até aqui, ele era tão forte, né? O país estava tão forte que eles são amigos de Roma. Mas é claro que se Roma pudesse, e a hora que deu, né? Tomou conta também. Começa essa briga toda, aí em determinado momento, general romano vem até a província da Síria. Então, Síria é logo em cima dessa terra aqui de Judeia. Quando chega este general, tem 2 irmãos brigando pelo poder na Judeia. E o que vai acontecer, irmãos? Os 2 vão pedir ajuda para Roma. Eles vão até a Síria, tem uma reunião com o general, levam presentes para o general romano, cada um querendo comprar o favor de Roma, e Roma faz o seguinte: deixa brigarem mais um pouco. Continua a guerra civil, então, guerra civil dentro de Judá, e quando eles estão bem enfraquecidos, então, Roma entra e simplesmente toma conta. Praticamente não teve luta para Roma tomar o poder lá em Judá, ou na Judeia. Ok? E aí, a gente chega no Novo Testamento. E aí nós abrimos o Novo Testamento, e nós achamos várias coisas que nós não encontrávamos lá no Antigo. Porque você fecha o Antigo Testamento, é a língua hebraica, os persas estão ali no poder, você nunca viu sinagoga, não tem lá no Antigo Testamento. Aí você abre o Novo Testamento, a língua é grega, Roma está no poder, aí você encontra figuras como fariseus. Você nunca viu falar de fariseu no Antigo Testamento. Só que vai surgir no período dos Macabeus. Inclusive, fariseu, até o nome, fariseu é separado. Fariseu é santo. De início, vem exatamente dos Macabeus. De início era muito bom, irmãos. E quando nós encontramos os fariseus no Novo Testamento, é bom a gente entender. São aqueles que são mais parecidos conosco, viu? Nós geralmente falamos mal porque fariseu virou sinônimo do quê? Hipócrita. Jesus diz, né? Hipócrita.
falso. Hipócrita é uma palavra grega também. Hipócrita é a palavra que descreve artista. Porque ele mostra uma coisa, mas é outra. Ele está representando. Este é o hipócrita. Mas eu acho interessante que, numa ocasião, eu dei os partidos religiosos e políticos para uma classe de 40 alunos. Primeiro ano na faculdade. E aí eu fiz uma pesquisa entre os 40. Se você vivesse lá naquela época, a que partido você gostaria de participar? 30, eu estou falando de classe de alunos numa faculdade, seminário, né, irmãos? Todos crentes. 39 responderam, seria fariseu. Porque o mais parecido conosco é o fariseu. O que os fariseus creem, nós também cremos. O problema não é a crença, o problema era a hipocrisia. E este sim é o problema. Teve uma pessoa só que disse que seria um outro partido. Né? Que seria lá dos cananeus, o revolucionário. Né? Uma pessoa que é para esse lado aí. Os demais, todos não. Né? Bom, estão então nesse período de Novo Testamento já. Roma toma o poder de uma forma muito tranquila, não precisa lutar, e começa a impor realmente todo o seu sistema de governo. E é muito importante entendermos como é que Roma funciona também. Deixou de ser país mais uma vez, irmãos. Agora o que é que nós temos? Nós temos, na verdade, Roma dividiu todo o império naquela época em distritos, e essa parte Judeia fazia parte de um distrito onde quem comandava era a Síria. Mas nós temos aqui, dizer, o mapa famoso, né? Galileia, Samaria e Judeia. O que nós temos são três províncias, né? Que pertencem a Roma, nada mais do que isso. Tá? Claro, temos judeus aqui não tem, né? Temos judeus aqui, e temos judeus espalhados por todo o mundo, porque nós vimos lá que começou com a questão lá da Babilônia. E tem judeus em especial, vamos dizer aqui, vou pôr aqui embaixo, né? No Egito. Porque agora o principal não é a nação, mas é uma comunidade de fé. Algo muito parecido com a igreja. Onde você vai, tem lá a comunidade de fé. Isso para mim foi uma grande vantagem que aconteceu lá no cativeiro babilônico. Porque senão eles continuariam só aqui, realmente. E ainda na época do Novo Testamento houve algumas dificuldades na própria igreja, porque aqui se dava uma ênfase especial. Os irmãos devem lembrar de Atos capítulo 6, onde tem uma confusão aqui, em Jerusalém, né? Capital da Judeia, porque as viúvas dos gregos não estavam sendo tão bem tratadas como as viúvas dos judeus. O que é isso dentro da igreja? Que aí foram criados os diáconos. O que é isso que eles estão dizendo? Haviam pessoas que tinham vindo de fora. Ele é judeu, mas veio do Egito. Ele é judeu, mas veio da Síria. Ele é judeu, mas veio da Mesopotâmia. E veio para cá. E aqui tem os judeus que realmente tinham nascido em Jerusalém. O ser humano é duro, né, irmãos? Alguns já olhavam assim, eu nasci em Jerusalém, eu sou judeu mais que você. Nós somos assim, infelizmente. Quem domina tudo isso, então, são os romanos. E para entender, temos que perceber o seguinte. Você encontra imperador daí na história. O que é o imperador? O imperador é o líder total do império. Tá?
Mas nós olhamos lá no Novo Testamento, nós temos também governadores. E ao mesmo tempo nós temos reis. Tem a família dos Herodes, por exemplo. Mas, na verdade, tudo isso está debaixo de Roma. Existem províncias que eles chamam senatoriais, ou seja, quem administra essas províncias é o Senado romano, e províncias imperiais. As que se revoltavam mais são as imperiais. Judeia é imperial. O comando não está aqui. Na verdade, o comando está fora daqui, na Síria, e pega tudo isso aqui. Mas nós temos aqui governador e temos aí, ao mesmo tempo, reis também. Vamos ter lá o Herodes o Grande. Então, na época de Herodes o Grande, ele comanda toda essa parte aí de Judeia, Galileia, isso aqui ele está comandando tudo. Um homem sanguinário, irmãos. E ele não é judeu. Ele é idumeu. Pois é, ficaria fora daqui, mas fica aos arredores, não é realmente dentro desse. Não, tem Edom e tem Idumeia também. É diferente, são dois povos diferentes. E tem essa. Ao mesmo tempo, então, nós temos esse pessoal como rei, mas não é um rei. Na verdade, é um governador. Porque quem põe ele lá é o imperador. Só que o primeiro tinha, como é chamado, Herodes o Grande. Porque ele dominava tudo. Ele era muito forte. Mas vai chegar um momento também que essa pessoa vai morrer. Herodes o Grande é aquele que mandou matar as criancinhas para ver se matava Jesus. Lembro lá dos... Olha o caráter de um homem desse. Qualquer pessoa na família dele que demonstrava assim, aptidão para governar, ele mandava matar. A história diz que ele, com muito pesar no coração, com muito pesar, ele matou uma das esposas dele, chamada Mariana, porque ele percebeu que ela tinha jeito para ser rainha. Amava, mas matou do mesmo jeito. Era dessa natureza. Quando ele morre, ele deixa uma lei para matar, para que os soldados dele matassem pelo menos uma pessoa em cada família de Jerusalém. Olha a maldade desse homem. Porque ele diz que o dia da minha morte é para ser chorada. Ninguém ia chorar a morte dele, irmãos. Então ele bolou, olha, é coisa diabólica, né? Então ele bolou isso. Mata uma pessoa em cada família, mata lá o mais velho de cada família, e aí todo mundo vai chorar naquele dia, porque o Herodes morreu, só que não levaram à frente este pedido louco dele, né? Não foi cumprido. Mas ele morre, e aí Roma é que está no poder. E Roma divide o reino do Herodes o Grande em 4. Por isso que a gente sempre vê assim no Novo Testamento o tetrarca. Aqui é grego também, né? É o tetra. Nós lembramos do tetra, né? Então o tetrarca é o rei, o governador de uma 4ª parte. Okay? Mas algo diferente do que nós imaginamos também, porque ao mesmo tempo que tem o tetrarca, também tem nessa região o governador, colocado por Roma, direto, que não é da família de Herodes. É aquela coisa é o dividir para governar. Então, primeiro dividiu, porque tinha muito poder, o Herodes tinha muito poder, divide, e à medida do possível vão colocando pessoas de fora para serem governadores. E aí você entende que chega no momento, Jesus foi julgado por quem, irmãos? Lembram quem que julgou Jesus? Pois é. Primeiro ele foi julgado pelo Sinédrio. O que é isso, Sinédrio? É o tribunal judeu. Sumo sacerdote e outros sacerdotes. Parece que Paulo fez parte do Sinédrio, num determinado momento. É um tribunal, Supremo Tribunal Judaico.
Mas depois ele é levado para Pilatos. Mas depois ele também foi julgado por Herodes. Pô, mas como assim? Como assim? É que o Pilatos, naquela ocasião, o Pilatos é o governador aqui. E o Herodes é o governador aqui. São colegas, vamos dizer assim. Não é porque o Herodes é rei que é maior do que Pilatos. O rei, na verdade, nada mais é do que um governador de um local. É isso aqui. Como ele vem de lá para a festa, ele está aqui na cidade de Jerusalém para a festa, e os dois eram inimigos, inclusive, né? O Pilatos manda Jesus para Herodes. E porque Jesus era da jurisdição de Herodes. Jesus é de Nazaré. Nazaré é aqui. Aí a gente começa a entender. Por que 3? E a verdade mesmo, irmão, é que ninguém achou nada em Jesus. Então fica 3 vezes Jesus sendo julgado de forma injusta. Porque o Sinédrio teve falsas testemunhas, né? Então não podia nem julgar. Mas condenaram com falsas testemunhas. Vai para Herodes. Herodes quer ver um sinal. Ouviu falar de Jesus, quer ver se ele faz um sinal, um milagre. Jesus não dá atenção a ele. Manda de volta para Pilatos. Pilatos faz toda aquela encenação também. E chega no final e diz, lava as minhas mãos, por quê? Não achei nada nele. Então, o Novo Testamento mostra de forma muito clara, ninguém achou nada em Jesus. Nem Sinédrio, nem Herodes e nem Pilatos, que é o representante direto aí de Roma. Mas foi morto do mesmo jeito. Né? Injustiça total, mas para que se cumprisse aí as Escrituras. Okay? Bom, eles continuam então com essas dificuldades, mas Roma tem também coisas boas para o cristianismo. Tanto é, meus irmãos, que lá em Gálatas 4:4, se você der uma olhadinha lá, vai falar de Jesus assim: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu gosto dessa expressão aqui, na plenitude dos tempos. Nós começamos a contar a história lá desde antes de Abraão, a pré-história de Israel, e chegamos aqui nesse momento, e eu diria assim, aqui é a plenitude dos tempos, com Roma. Poxa, mas como plenitude, esse pessoal está dominando tudo e tão rigoroso, matando tantas pessoas, tá? E matavam mesmo. Não foi só Jesus que foi crucificado, viu, irmãos? Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. Milhares. Então eles eram muito, muito duros. Mas foi a plenitude dos tempos. Foi o tempo exato de Deus. Porque neste tempo vai então dominar a chamada Pax Romana. A paz romana. A paz estranha para nós, né? Mas era a paz romana. Eles construíram estradas, então estava bom para viajar. Foi uma época especial para viagem. Tá? E eles realmente acabaram com bandidos, irmãos. Acabaram com inocentes, quanto mais com bandidos. Porque o imperador tinha a seguinte opinião: qualquer bandido é um imperador em potencial. Já ouviu isso alguma vez? A declaração era essa: o imperador é um bandido no trono. E qualquer bandido é um imperador em potencial. Bandido é aquele que lidera o bando, participa do bando. E o que o imperador faz é exatamente isso. Então faz o quê? Acaba com os bandidos. E aí dá para viajar. Então tinham viagens de navios, viagens por estradas. É famoso, né, que toda a estrada leva a Roma. Eles iam invadindo os países e iam realmente preparando estradas. Dá para perceber o quão importante isso foi para o início do cristianismo?
É a mão de Deus em tudo isso que eu destaquei ontem, né, irmãos? Em todos os momentos é a mão de Deus. E a gente olha assim, pô, mas Roma foi usada por Deus também. Porque os países estavam abertos, agora nós temos então uma língua falada em todo o império. Tá? Temos estradas, tem relativa segurança, é claro que não era segurança também, né? Mas tinha relativa segurança. O que mais que tinha aí que ajudava as igrejas? O que tinha acontecido com os judeus? Tinham sido espalhados pelo mundo todo. Onde tinha 10 judeus homens, tinha uma sinagoga. Ou seja, a palavra de Deus já estava sendo divulgada em todo o mundo conhecido. Isso aqui, irmãos, para o cristianismo foi uma coisa assim maravilhosa. Porque Paulo e os seus amigos, e não é só Paulo, nós temos Paulo que está registrado na Bíblia. Eu gostaria muito de ter na Bíblia, vamos dizer assim, as viagens de Barnabé. Eu fico imaginando o quanto que Barnabé e Marcos fizeram. Nós vemos ali só o Paulo, Lucas, Timóteo, esse pessoal mais do grupo de Paulo. Quando eles se dividem, né? Barnabé vai para um lado e Paulo vai para o outro. Eu fico imaginando quantas coisas a equipe de Barnabé também fez. E quantas coisas outras equipes também fizeram. Só que não está registrado. A história é seletiva, não tem como. Temos a história lá do livro de Atos, porque no grupo de Paulo tinha um escritor. É o Lucas. Escreveu o Evangelho, escreveu Atos. Se eu pudesse, eu ia dar uma bronca em Marcos. Quer dizer, Marcos, você viajou com o Barnabé, né? Teu primo. Por que você não escreveu também? Você não... Escreveu o Evangelho. E por que não conversou com o Lucas? Porque o Lucas emprestou o Evangelho de Marcos para escrever o Evangelho dele. Com certeza, Lucas estava com o Evangelho de Marcos do lado. E foi escrevendo o Evangelho com muitas coisas. Copiou de Marcos. Marcos praticamente inteiro está no livro de Lucas. Com mais algumas coisas também. Então veja que bênção, irmãos. E a grande pregação do livro de Atos é esta. Chegava na sinagoga, eles já sabiam que o Cristo viria. E a pregação era esta: Cristo já veio. O Messias. Cristo é tradução de Messias. O Messias já veio. O Messias é Jesus de Nazaré. Esta era a pregação, irmãos. E quando as pessoas creem nisso, realmente se convertem. Eu acho interessante porque nós esquecemos um pouco desta pregação, que é a base do livro de Atos. O Messias veio. É Jesus. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Bom, os romanos estão aí dominando, deram esta ajuda toda para o cristianismo, com certeza, e vai chegar um momento que também vão dar um impulso especial à igreja, porque eles vão proibir judeus de ficar em Jerusalém. E os primeiros cristãos são judeus. São judeus que creem em Cristo. Eles são os primeiros. Vai chegar um momento que vai ter uma revolta dos judeus. Jerusalém vai ser cercada. E nós sempre lembramos da destruição do templo. Alguém lembra do ano da destruição do templo, não? Uma data bem marcante, né? 70. Agora falando depois de Cristo, né? 70. Lá pelo ano 33, 35 talvez, porque a data de nascimento de Jesus não está muito clara assim, né? Parece que Jesus nasceu 4, 5 anos depois de Cristo, né? Problema de calendário só, por favor, ninguém confunda isso, né? Ninguém confunda isso. Ele profetiza a destruição do templo e no ano 70, isso aqui é concretizado. Acho interessante que alguns querem datar, por exemplo, o livro de Lucas para depois do ano 70, sabe por quê? Porque isso aqui está tão claro, esta previsão está tão clara no livro de Lucas, que Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra, que eles acham que foi escrito depois da destruição do templo. Não conseguem acreditar na profecia, não conseguem acreditar em Jesus.
Aí só pode entender, não, já estava destruído, não é possível. Não, não foi isso. A Bíblia mostra que Jesus profetizou. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Também não disse nenhuma palavra, e mais tarde será reconstruído. Pode até ser, mas ele não falou. No ano 70 foi destruído. E aqui, irmãos, geralmente nós confundimos porque nós achamos assim, e aí Jerusalém foi destruída. Não, não foi. O templo foi destruído, entendeu? Mas os judeus continuam em Jerusalém, muita gente morreu. Vai ter um concílio perto de Jerusalém, um lugar chamado Jânia, onde eles vão decidir quais são os livros realmente do Antigo Testamento, os judeus, porque, vamos dizer assim, alguns estavam na dúvida, esse livro deve ficar, esse livro não deve ficar, então alguns questionaram o livro de Eclesiastes, questionaram o livro de Cântico dos Cânticos, questionaram alguma coisa em Provérbios, mas chegaram à conclusão, não, tudo é palavra de Deus, e os cristãos aceitaram exatamente o mesmo cano. Isso lá pelo ano 120 depois de Cristo. E mais alguns anos para frente, há uma grande revolta em Jerusalém, especial com um homem que liderou, chamado Bar Korvá, que eu não sei o nome dele também, não é o nome dele, Bar Korvá. Bar Korvá significa o filho da estrela. Muitos judeus acharam que ele era o Messias. E este homem levou os judeus a se revoltarem, e aí então Roma vai invadir Jerusalém com toda a força. E aí sim, irmãos, vão expulsar os judeus de Jerusalém. E vão mudar o nome do lugar. Aí vai entrar o Palestina. É cunhada aquela moeda comemorativa. De um lado está uma palmeira, a mulher sentada debaixo da palmeira, chorando. E do outro lado é escrito, Judeia vencida. E o nome do lugar agora, Filistim, terra dos filisteus. A partir dali, os judeus foram expulsos e foram proibidos de entrar em Jerusalém. Aconteceu o que então? Mais uma vez, se espalharam pelo mundo. A partir daqui, meus irmãos, aí para mim tem duas histórias. Tem muitas histórias, né? Mas agora tem duas importantes aí. Uma é da religião chamada judaica, que eu confesso para os irmãos que eu não tenho grande interesse. E a outra, história da igreja. Essa eu tenho. O novo Israel de Deus está aqui para mim, né? Está na igreja de Cristo. Eu espero que essas palavras possam servir de ajuda para vocês. Ok? Não sei se tem alguma pergunta, aí nós vamos deixar um tempinho para pergunta também. Tem algo? Diga lá, meu irmão. Tem. Uhum.
Eu acho que a opinião eu já dei, né? Eu já dei. Eu primeiro diria assim, eu estou junto com Pedro. Paulo dizia umas coisas difíceis, né? Até o Pedro achava que o Paulo dizia algumas coisas difíceis. E essa é uma, irmão. Não está assim tão claro como alguns escritores fazem parecer. O que eu vejo de forma muito clara realmente é Jesus dizer. Estão vendo essa beleza? Está todo mundo maravilhado, né? Com o templo. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ah. Agora, quando Paulo falou isso, o templo não estava destruído ainda. Então, não sei. Né? Vamos esperar para ver. Também não faz diferença. Para mim não faz diferença. E eu digo assim também, se for reconstruído o templo, alguns dizem que existe até um templo pré-moldado esperando. Não sei que tem verdade nisso, não tem verdade. Mas, sinceramente, para nós cristãos, se reconstruir um templo, não tem nenhuma importância. Vamos falar a verdade. Porque nós não vamos voltar a oferecer sacrifícios. Porque quando lemos Hebreus, nós já vemos que o sacrifício de Cristo é definitivo. É acima de tudo. Agora, tem coisas que nós não vamos entender não, viu, irmão? Eu sempre gosto de dizer assim, tem textos na Bíblia fáceis, graças a Deus tem bastante, né? Tem textos difíceis, que também são bastante, e tem textos impossíveis. Eu vou colocar isso na lista dos impossíveis. Né? Junto com Gênesis 6, por exemplo, as pessoas veem, onde eu vou? E lá em Gênesis 6, eram anjos, não era o que é? Anjos tiveram filhos. Para mim está no impossível. Eu até posso dizer, fulano de tal disse isso, fulano disse aquilo, mas para mim continua no impossível. Mas graças a Deus não faz diferença nenhuma também, né? Em relação à nossa salvação e ao nosso estado final. O negócio está com Cristo. Aconteça o que acontecer para frente, quem morrer com Cristo, acorda ou levanta, ressuscita com Cristo. E é aqui que nós esperamos. Tá bom? Não tenho algo mais para dizer, irmão. Diga, minha irmã. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Não sei se os irmãos ouviram aí. Eu ouvi com dificuldade, na verdade, irmã. Mas ela está perguntando se o texto que eu li de Macabeus seria o cumprimento de algumas coisas lá de Isaías. Eu penso que sim. Né? Porque lá, é claro que, não vou dizer que é completo, porque aquilo para mim também mostra para o final dos tempos também. Né? A profecia nem sempre se cumpre numa vez só. Ele está falando de forma figurada, lá em Isaías, de uma época de extrema paz. Tá? Alguns jogam direto tudo para o céu lá. Eu não jogo tudo direto para o céu lá, porque lá também diz que aquele que pecar será perdoado. Então, se eu jogar para o céu, vou ter que chegar à conclusão que no céu também tem pecado. Mas ele está falando de uma época de extrema paz. E chega até a citar, cada um vai assentar-se debaixo da sua figueira, da sua videira, e esses são os termos citados ali no Macabeus. Né? Tiveram realmente um momento de muita paz. Uma pena que, mais uma vez, se desviaram. De forma, assim, absurda. Não dá para entrar nos detalhes todos aqui, mas de forma absurda mesmo, de mãe querer matar filho, filho matar mãe, matar irmão, dessa natureza aí. Tá? Saindo de uma família tão boa. Eu vejo que se cumpriu ali. E vejo que outras coisas se cumpriram e nós não vimos também, viu, irmã? Porque, acho que até nós conversamos ali esses dias, a seletividade da história. Não dá para escrever tudo. João, quando escreve o livro dele, ele vai dizer, olha, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, teria livros no mundo para colocar isso? Não teria, irmãos. Eu só coloquei isso aqui porque eu tenho um objetivo. O que eu escrevi é para mostrar para vocês que ele é o Cristo. É isso aqui. Então, quem escreve tem um objetivo. E outras coisas nós ficamos fora. Eu sempre dou um exemplo, irmãos, de profecia que foi cumprida e ninguém sabia. Quando eu ensino Jeremias. Porque lá em Jeremias, ele profetiza contra o templo. Ele diz, esse templo aqui vai ser destruído. Ah, isso é blasfêmia. Como acusaram de Jesus de blasfêmia também por profetizar contra o templo. Isso é blasfêmia. Vamos matá-lo.
Aí, quando quiseram matar Jeremias, alguém lembrou, opa, na época do rei fulano de tal, acho que foi o Miqueias ou Marostita, né, profetizou contra esse templo. Profetizou. Aqui foi uma profecia que não se cumpriu, porque voltaram atrás. Profetizou contra esse templo. E ninguém matou o profeta. O que aconteceu? O rei se arrependeu, todo o povo se arrependeu, pediram perdão a Deus, e aconteceu o quê? O templo não foi destruído. Nós só sabemos disso porque realmente Jeremias falou. Aconteceu esse incidente com Jeremias. Se não tivesse acontecido, é só ir no livro lá do Miqueias, nós vemos lá a profecia. Talvez estivéssemos até hoje esperando a profecia dele. Ou estivéssemos dizendo, né, olha, o templo foi destruído porque o Miqueias profetizou. Né? Desculpe. Não, de cabeça eu não lembro, irmã. Aí você me apertou, você me abraçar. Mas é Miqueias. Mas posso encontrar depois, sim. A irmã está achando que eu sou mais do que eu sou. Não dá. Diga lá, meu irmão. Bom, eu não sei como que é aqui, mas eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu, pessoalmente, não gosto, irmão. Não vejo razão para isso. Às vezes eu vejo algumas pessoas aí adorando o Estado de Israel, não vejo base nenhuma da Bíblia para isso. Tá? Agora, eu falo com carinho e com cuidado, porque são pessoas, gente boa, que, no meu entender, entenderam mal alguns textos. Estão achando que para sermos salvos, alguma coisa assim, temos que nos tornar judeus. A verdade é o contrário. Qualquer judeu que quiser ser salvo tem que crer em Jesus. Ser judeu não adianta. Isso, numa certa ocasião, aconteceu comigo. Uma pessoa chegou para mim, isso há muito tempo, eu estava na minha empresa ainda, e ele chegou para comprar e vender algumas coisas, né? Começamos a conversar, e eu vi a agenda dele, e na capa estava escrito, assim, tinha uma plaquinha dourada, escrita Shalom, mas escrito em caracteres hebraicos. Poucas pessoas no Brasil conhecem o hebraico. Não estava S-H-A-L-O, estava Shin, Lamed, Mem. Aí eu perguntei para ele, você conhece hebraico? Ele disse, conheço. Aí ele caiu no lugar errado, né? Aí eu comecei a conversar com ele, ele não conhecia nada, absolutamente nada. Mas nós fomos conversando e tal, e ele era um judaizante, irmãos. Aqueles que incomodaram tanto Paulo e a igreja primitiva, existem ainda em nossos dias. Judaizantes, que acham que você ser cristão não basta. É Cristo mais. Para mim é o seguinte, qualquer doutrina que diga que é Cristo mais, me identifica como doutrina falsa, como heresia. É Cristo, acabou. É Cristo mais o dia tal, é Cristo mais não comer não sei o quê, é Cristo mais Israel, é Cristo, entendeu? Não dá. Aí eu comecei a conversar com ele, ele era um pastor. Ele era pastor. Começamos a conversar e tal, ele tinha um ministério muito interessante, ele ofereceu até para ir na minha igreja, né? Mas eu disse, qual é a programação? Aí eles cantavam hinos em hebraico, mas sem saber a letra. Era transliterado. Passava assim o som, né? Transliterado para o português, para poder... Então, cantava o hino em hebraico, levava a bandeira de Israel, cantava o hino de Israel. Disse, muito obrigado, mas não vai dar, não. Para mim, é idolatria do Estado de Israel. Não é por aí. Alguns se enganam com isso, irmãos. Às vezes fica textos fora do contexto, no Antigo Testamento, tá? E aí complica. Então, para mim não dá. Chofar, Arca da Aliança, isso é judaísmo, isso não é cristianismo. Desculpe, irmão, falou? O Templo de Salomão.
não é o templo de Salomão, né? É o templo de é o templo de Edir Macedo, né? Não é de Salomão. Enganação pura, fala a verdade, irmãos. Para ganhar dinheiro, tirar dinheiro do povo. E o nosso povo brasileiro é levado à idolatria. Aí vão lá adorar uma arca, alguma coisa assim, perigosíssimo, na verdade, né? Diga lá. Bom, eu já li o Flávio Joséfo também, né? E realmente tem essas, também mostra esse lado também. Quando Roma invade, várias outras nações em volta ajudaram, irmã. E realmente eram inimigos ferrenhos dos judeus. Ajudaram na destruição. Como lá na Babilônia também, quando a Babilônia entrou, outros países em volta também entraram, né? E infelizmente o ser humano tem isso também, né? Quando vê que o outro está perdendo, passa para o lado mais forte e vai lá também, né? E aconteceu isso também, com certeza. Pode falar. Certo. Aí eu digo, a irmã entrou naqueles textos dos impossíveis, né? Irmã, entrou naqueles lá. Eu acho que as coisas não estão tão claras assim, tá? Como às vezes a gente lê alguns autores e parece que está tudo tão clarinho, mas não está tão claro. Então, nós não sabemos. Se entrarmos aqui agora em anticristo, imagine, nós vamos ficar 3 dias tentando decifrar o anticristo. Mas eu vejo em algumas cartas, pelo menos vejo em João, ele fala inclusive em mais de um, né? Anticristo, nós podemos traduzir simplesmente por contra Cristo. E as cartas de João falam, este é o anticristo. Todo aquele que não declara que Jesus veio em carne, este é anticristo, contra Cristo. Nesse sentido aqui. Então, tem muito anticristo por aí. E é claro, quando vemos em Apocalipse e tudo mais, parece que tem uma figura central. Mas tudo que me conforta, irmã, que eu vejo desde o comecinho da história, realmente Deus está no controle. E quando chegamos no Apocalipse, eu falei ontem também, Jesus vai destruir simplesmente com um sopro da sua boca. Então, fica em paz. Seja quem for, venha da onde vier, a derrota dele é garantida. Com o sopro de Jesus, nada mais do que isso. Então, não vamos esquentar a cabeça, né? Vamos louvar o Senhor, vamos em frente e deixar essas coisas aí para o próprio Senhor. Já passei do horário aqui, pastor. Então, fique à vontade aí, né? Porque eu já vi que já passei do horário. Obrigado.
Muito obrigado, irmãos. Um prazer estar com vocês, viu? Pastor, muito obrigado. Não sei se vai dar certo, né? Mas eu já estou cantando o pastor e eu vou fazer na frente da igreja, porque eu constranjo ele, né? Ver se de ano que vem a gente fazer a semana teológica. Já até passei a data para ele, sobre a gente para aqui na história de Israel, né? Até o tempo de Jesus. A gente vai fazer a história do cristianismo, do início da igreja primitiva, né, pastor? Nós estávamos conversando sobre isso, do início da igreja primitiva, ver a igreja apostólica, depois a patrística, depois os apologetas, né, pastor? Entrar na Idade Média e ver a reforma, os movimentos laterais, que os anabatistas, o movimento puritano, até a instauração do cristianismo no Brasil, sabe, as ondas missionárias para a formação do povo batista, para a gente ter um discernimento bem bacana sobre isso. Eu acho que seria uma oportunidade ótima mesmo, né? E quem sabe a gente não vai conseguir ter o pastor Renato ano que vem dando sequência aí nessa história. Mas quê? Pô, orar exatamente para que Deus, e assim o convite fazendo na frente de todo mundo, eu acho que tem, né? Mas Mas, pastor, muito obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Quando eu fiz o seminário lá em Curitiba, a gente ficava lá o final de semana. Eu fui na igreja lá do pastor e eu estava comentando com a Luciana, né, não que eu queira me comparar com ele, mas como é que a gente pensa muito parecido, né, sobre igreja, sobre teologia. Eu falo aqui direto, né, qualquer lugar que fala Cristo mais, você tem, eu uso essa frase que usou aqui rotineiramente, né? Então, assim, eu não sou tão educado com o senhor, eu tenho birra desse povo que fica tocando aquele chofar desafinado, aqueles trem, né? Eu tenho birra mesmo. Então, assim, graças a Deus, a gente está com a mesma visão e obrigado pela sua presença. E, se Deus quiser, ano que vem, se der certo, o senhor vai estar de volta aqui com a gente. Meus irmãos, nós vamos encerrar. Vai ter o almoço agora, né, daqui a pouquinho, para quem quiser almoçar aqui. Quem quiser comprar para levar para casa pode também. Se você puder abençoar a família do Maicon e da Juliana com um pacote de fralda, é um casal de gêmeos, né? Não, 2 meninos que estão vindo aí. O nome dos meninos, tem que colocar José e Manuel, não, Noah e como é que é o nome do outro? Zai, é estranho aí. Zion. Misericórdia. Então, e aí, se você não comprou, tiver condições de abençoar a família com um pacote de fraldas, né? Põe lá, tem um almoço. Se você quiser almoçar aqui, tem as mesas, tudo direitinho. Senão, você pode levar para almoçar em casa, tá bom? Mais uma vez, pastor, muito obrigado. À noite, quem participou de 4 das 5 aulas, eu vou imprimir ali na secretaria o certificado. Então, eu não vou nem conferir, não, viu, meus irmãos? Se você participou de 4 das 5, você pode pegar o certificado. Eu vou imprimir um bocado aqui, o pastor Renato assina, eu vou assinar também, e você vai com o certificado para casa, tá bom? Vamos colocar em pé, vamos orar encerrando. Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio. Pai, obrigado porque, apesar de tantas dúvidas, nós temos uma certeza que conforta o nosso coração. O Senhor há de voltar. E quando o Senhor voltar, o Senhor levará para si a sua igreja, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque nós cremos que a Bíblia é a Tua palavra. Obrigado porque nós cremos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador sobre as nossas vidas, ó Pai. Tudo que estudarmos, tudo que meditarmos aqui, seja para a honra e glória do Teu nome e para que possamos estar mais capacitados, ó Pai, a levar a mensagem do Evangelho àqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. Louvamos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Renato, que o Senhor esteja com o Teu Santo Espírito, capacitando o Teu servo, nesse ministério que o Senhor tem proposto
no coração do teu filho, ó Pai. Louvamos o teu nome, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.